Romanos, capítulo de número 6. Deus abençoe a nossa equipe de louvor, MVN Adoração. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pastor Isaías, ore por mim, pela misericórdia de Deus sobre a minha vida. A paz do Senhor, irmãos. Estenda suas mãos, Senhor Deus e Pai. Estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, apresentando o Teu filho, o pastor André. Meu Deus, que tenha a árdua missão de transmitir, ó Deus, o Teu querer aos nossos corações através da Tua palavra. Continua usando o Teu filho com poder e autoridade, sabedoria vinda do Senhor, para que os corações sejam alcançados, edificados, fortalecidos, para louvor do Teu nome. É o pedido que eu te faço juntamente com a Tua igreja e faço, Deus, no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe os irmãos. Abra a sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo. Nós vamos ler o versículo de número 20. Eu vou comentar um pouquinho. Vamos ver o 15 primeiro. Diz assim. Volta no 14, meu filho. Põe aí para mim, Bruno. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, qual é a pergunta aí, igreja? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu vou perguntar aqui, por que, igreja? O versículo posterior. Por quê? Mas o dom... Amém. Podeis tomar assento. Irmãos, hoje é um culto tão especial, porque é a ceia do Senhor. E muitas vezes, e em muitos dos nossos cultos, não estamos mais atentando para falar sobre o pecado. E é o pecado que levou Jesus a morrer na cruz, por mim e por você. Eu estava meditando nesse texto e buscando do Senhor uma palavra para a ceia de hoje.
E foi exatamente o versículo que Deus colocou no meu coração, que foi o versículo 23 da carta aos Romanos, do capítulo 6, aonde ele vai falar sobre o que o salário do pecado leva, mas a providência que Deus trouxe e o que o Senhor, aonde o Senhor nos leva quando nós recebemos esse presente de Deus. Primeiro, irmãos, nós vemos aqui nesse capítulo 6 da carta aos Romanos, quando você tiver uma oportunidade, leia esse capítulo, são apenas 23 versículos. Nós vemos esse capítulo, ele dividido em duas partes, muito importantes para a nossa vida. Se nós olharmos do versículo 1 até o versículo de número 14, Paulo vai estar apresentando aqui, enfatizando como é viver no pecado, o que Deus fez em nosso favor, e agora, como salvos, nós não devemos mais viver na prática do pecado. Fomos santificados. E aí ele vai trazendo aqui, mostrando que aquele que foi redimido pelo sangue da cruz, ele está agora morto para o pecado e vivo para Deus. E é tão importante, porque do versículo 15 até o 23, ele vai tratar aqui de duas coisas na vida do ser humano. O ser humano, ou ele serve o pecado e é escravo do pecado, ou ele serve a Deus e é liberto do pecado. E é interessante, porque ele diz aqui que quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos obedecendo o pecado, escravizados pelo pecado. E três coisas importantes que eu anotei aqui, que o pecado, ele engana. O pecado, ele escraviza. E o pecado, ele mata. E nós precisamos de entender isso como salvos em Cristo, porque quando Paulo está trazendo aqui, ele mostra que não há meio termo. Ou a gente continua vivendo no tempo da ignorância, e não abraçamos a fé salvífica em Cristo, ou nós agora vivamos para o Senhor como aqueles que foram libertos da escravidão do pecado, para viver uma nova vida que agrade a Deus, que sirva a Deus, que esteja de acordo com a vontade de Deus. E dentro disso aqui, nós vemos algumas coisas importantes, porque se nós estávamos sobre a lei do pecado, nós vivíamos como velho homem. Mas a partir do momento que nós somos libertos, nós agora somos nova criatura e vivemos para Cristo. Quando eu disse aqui que o pecado, ele engana. Por quê? Porque o pecado nunca vai se apresentar a nós como algo destruidor. Esse é o problema. Porque o pecado, ele sempre vai vindo disfarçado de uma liberdade, entre aspas. As pessoas aí fora, no mundo, eles acham que nós é que somos bitolados, lavagem cerebral, somos religiosos, e eles são livres. Mas nós vemos por que eles acham livre esta liberdade. Ela disfarça, porque ao realizar, ao consumar o pecado, nós sentimos muitas vezes para pecar, até tem o hino do Jair Pires, do saudoso Jair Pires, que diz: o pecado não dói. O pecado não dói. O pecado, ele sempre vai ter um outro hino também, que diz assim: o pecado todo dia está me chamando. E quando nós observamos, por quê, irmãos? Porque quando você está praticando o pecado, ele traz prazer, ele traz alívio, mas é uma mentira. Desde o início, quando a serpente engana Adão e Eva ali no jardim, ela mostra o pecado como algo aprazível, como algo que traz alívio,
como algo que dá satisfação, como algo que nos liberta. Ele disse: Deus não quer que vocês façam isso, porque vocês vão ser como Ele. E o inimigo, da mesma forma, tem enganado a muitas pessoas, meus irmãos, e de muitas maneiras. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa deixa ser levada pelo pecado, ela começa a ser enganada. E o problema maior não é o mundo que está enganado. O problema é que tem muitas pessoas que estão na igreja, servindo a Deus, na casa do Senhor, nós vamos falar disso, que não percebem e estão se deixando ser levados pelos prazeres do pecado e não estão prestando atenção nisso e estão sendo enganados. Enganados. E Paulo, ele traz essa mensagem para advertir os irmãos, para dizer à igreja de Roma, aos irmãos que estavam ali, para eles atentarem e dizendo: irmãos, nós somos libertos. Não é porque nós não estamos mais debaixo da lei que nós agora vamos pecar, estamos vivendo a graça. Tem alguém pregando a hipergraça, que nada tem problema, que nada tem a ver. Mas só que a gente vai olhando aqui e prestando atenção. Parece que o outro está até melhor, Rodrigo. Prestando atenção e vendo, está melhor. E vendo aqui que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele traz uma mensagem muito importante. E esta mensagem, irmão, ela está quentinha do forno de Deus para a nossa vida hoje. Porque nós estamos vivendo exatamente tempos trabalhosos, tempos em que estamos sendo enganados. Aquilo que a gente não fazia mais, a gente parece que está voltando a fazer, a trazer para dentro da igreja e achar que está tudo bem, porque eu estou tendo prazer. E aí a gente cai na lábia do mundo, que Satanás fez uma frase no inferno, usou no mundo e agora está querendo usar dentro da igreja. Tem nada a ver. O importante é ser feliz. É o momento. Você está bem, você está feliz, então não tem problema nenhum. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é a recomendação da palavra de Deus para nós. E o problema maior que isso vai se tornando, o que Paulo, se a gente for olhar aqui, algo sobre, quando ele diz sobre o salário do pecado, ele estava mostrando algo importante. Eu até anotei aqui, a figura do pecado como um general que governa sobre os seus soldados. E à medida que ele vai sendo o Senhor, ele vai dominando seus escravos, e isso é o que muita gente não para prestar atenção. Ele ainda não atentou que tem um salário, que tem um resultado, que tem uma consequência, que tem um pagamento. E aí o pecado, ele escraviza. Irmãos, tem tantas pessoas que foram enganadas pelo pecado, sentiram o prazer do pecado, sentiram o prazer das coisas pecaminosas, agora desejam sair, mas estão escravizadas. Que coisa triste, irmão, é uma pessoa escravizada pelo pecado. Ele entra num vício, que luta que é para sair. Eu achei interessante a pastora Miriam, ela disse: agora eu fico preocupada e eu oro mais pelas pessoas que usam determinadas drogas. Ela diz: porque para o médico tirar o Rivotril de mim foi uma luta ser liberta do Rivotril. Agora imagine, irmãos, as pessoas vão ficando escravizadas, e infelizmente tem muitas pessoas dentro da igreja, que já estão escravizadas pelo pecado, estão cometendo tantas coisas erradas, e vários tipos de pecado, não estou falando só de adultério e prostituição,
Mas tem pessoas que estão escravizadas pela mentira, irmãos. Até em cima do altar da casa do Senhor. Às vezes usando o próprio nome do Senhor para profetizar até o que o Senhor não mandou. Escravizadas pelo engano, pelas coisas erradas, negócios errados, dinheiros mal adquiridos. Outros estão escravos da fofoca, escravizados pelo pecado, trazendo tantas consequências, levando, ferindo, destruindo lares, destruindo famílias. Há outros que estão pelo pecado da contenda, arrumando contenda na família, na igreja, na sociedade, no local de trabalho, aonde chega escravizado e não percebe. E muitas vezes até querem se libertar. Outros que começaram com tem nada a ver, um pouquinho de uma bebida alcoólica, e hoje estão bebendo garrafas e não conseguem se libertar. Irmãos, a coisa é muito séria. Jesus está voltando. Não é tempo para a gente estar brincando com o pecado, porque ele está manipulando a vida de muitas pessoas, e essas pessoas estão agora debaixo de um jugo, de um general chamado pecado, e o salário vai chegar. O problema é que, queira ou não queira, o salário vai chegar. E isso é terrível. E às vezes a gente observa que as pessoas, o pecado não os satisfaz mais. E aí o que ele fica? Um abismo chamando outro abismo. Hoje comete um pecado, amanhã ele está cometendo outro maior, amanhã ele está cometendo outro ainda pior, e uma coisa vai chamando, um abismo vai chamando, e ele vai só caindo, decaindo. Às vezes estava no altar, pregando, orava e Jesus curava, realizava tantas coisas maravilhosas, mas o pecado vai escravizando, irmão. Mas nesta noite, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja um crente liberto, seja um crente livre de tantas outras. Eu poderia falar um monte de pecados aqui. E você sabe o que é pecado, porque nós temos o Espírito Santo. Ramande cantas tu de comanás. Nós temos a palavra nos orientando, e é tempo da gente parar e olhar. Meu Deus, eu não quero viver uma vida enganada pelo pecado, simplesmente por um momento de prazer. Eu sei que está ao vivo, está sendo filmado, mas esses dias eu vi numa reportagem, tão triste, irmão, isso dói a minha alma, porque eu penso em mim, eu pensei em alguém da igreja, um pastor, ele sai, e de repente ele começa a ser enganado por aquele pecado, uma conversinha no WhatsApp, outra conversinha daqui, outra coisa dali, até que marca um encontro e sai. E naquele encontro, parecia que tudo estava aprazível, momento tão especial, talvez ele se sentindo um garotão, mas naquela noite ele não esperava que ele sairia daquele lugar, daquele motel, e uma carreta viria e os mataria imediatamente. Irmãos, quantas pessoas estão escravizadas? Irmãos, se Jesus voltar hoje, quem é que está comandando a nossa vida? É o dom gratuito de Deus, é o perdão, é a vida de santificação, ou é a nossa vida de pecado dentro da casa do Senhor? Ouvindo a palavra, e vai aumentando, e vai trazendo ciclos destrutivos para a alma. Para a alma. E esses pecados podem ser uma mágoa, pode ser uma coisa que você não quer perdoar. E a gente vai trazendo. Eu disse aqui esses dias, eu estava assistindo uma reportagem, e uma porcentagem enorme das pessoas que são atingidas por um câncer é exatamente porque não liberam o perdão e carregam mágoas dentro dos seus corações. E quando nós olhamos, o pecado mata. A primeira coisa que o pecado mata é a nossa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. A sensibilidade, a gente vai perdendo
A gente vai começando a se distanciar da comunhão. Irmão, ninguém desvia da noite para o dia, dorme crente cheio do Espírito Santo e acorda desviado. É o pecado chamando. É uma coisinha que a gente vai colocando. É outra coisinha que a gente vai colocando. É outra coisinha que a gente vai deixando, entrando na nossa vida. E a gente começa a perder a sensibilidade. Que coisa terrível. É um crente que já perdeu a sensibilidade com o Espírito Santo por causa do pecado. Por causa do pecado. E vai perdendo. E aí começa a perder a comunhão com Deus. E se não houver arrependimento, esse pecado mata. Esse pecado destrói. Tem pessoas, irmãos, que tiraram a sua própria vida, depois que cometeram e viram as consequências daquele pecado. Elas mesmo não se perdoaram mais. Vocês viram um vídeo recentemente, está em todos os locais, de alguém no Mato Grosso que tirou a sua própria vida, porque descobriu a traição do seu amigo, e disse daquilo. Eu não posso estar falando porque eu não sei a verdade, mas é o noticiário que estão dizendo aí. E ele disse: vocês destruíram a minha vida, e eu agora estou dando um fim da minha vida. E ele tira a sua própria vida. Irmãos, que coisa terrível é o que o pecado faz. O pecado está cegando, destruindo famílias de tantos anos de comunhão que tiveram a bênção de Deus. Estão destruindo filhos, amizades, ministérios, igrejas, porque vamos perdendo a sensibilidade. Mas nesta noite, eu estou pregando para um povo que entende que o seu Senhor não é o pecado, mas quem governa a nossa vida é a palavra e o Espírito Santo de Deus. E o pecado, irmãos, não é um deslize qualquer, ele traz uma rebelião contra um Deus santo. Tem tantas pessoas que entraram para a vida de pecado, aí começam a criticar a igreja, a criticar a palavra. Tem muitos tirando até páginas da Bíblia, porque não querem aceitar, porque está confrontando com o pecado. Mas quando nós olhamos, a pessoa vai rebeliando contra o próprio Deus. E quantas vezes praticamos o pecado e vamos ferindo quem nós amamos? Primeiro, o nosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que habita em vós, tem ciúme de vós. E quantas vezes nós achamos que é um deslize qualquer e não é. Nós começamos e a gente vê tantas pessoas que tinham uma vida no altar e hoje estão zombando da cruz de Cristo, aonde sangrou aquele sangue precioso para lavar, para libertar, para restaurar. Perder o alvo. Qual é o alvo do crente, irmão? É o céu. O nosso alvo é o céu. O que adianta estar tantos anos dentro de uma igreja e o toque da trombeta acontecer e a gente não subir, ou partir para a eternidade e o pastor ter dificuldade de fazer o nosso culto fúnebre, porque não tem certeza para onde fomos, por causa da nossa conduta, da nossa vida de pecado. E o que mais o pecado faz, pastor? Quando nós toleramos ele, a nossa fé se torna adoecida. Por isso que Paulo combatia, por isso que muitas vezes Paulo falava sobre a disciplina na igreja, para que a igreja não adoeça. Irmão, uma igreja que aceita tudo quanto é tipo de pecado e não tem nada a ver, é uma igreja que já está doente, é uma igreja que já não tem mais vida, é uma igreja que está morrendo, está com a fama de estar viva, mas está morta, como diz lá em Apocalipse. Acha que está enriquecida, de nada tem falta, mas a maior coisa tem falta do primeiro amor, porque o pecado vai nos afastando do primeiro amor, irmãos, vai nos tirando do primeiro amor. Enquanto a gente vai alimentando, ele vai roubando, ele vai tirando, ele vai adoecendo.
E muitas vezes a gente pode vir à igreja, levantar as mãos, falando de Jesus, mas se o pecado continua reinando nos bastidores da nossa alma, nós estamos apenas vivendo uma fé de fachada e uma fé que não teve transformação. Irmão, não queira viver uma fé adoecida. No ato da ceia, nós lemos aqui 1 Coríntios, que ele diz: há muito dentre vós, muitos doentes, muitos fracos, e muitos que já partiram, que morreram, que perderam essa sensibilidade. Nesta noite, em nome de Jesus, não permita que o pecado te governe mais. Não vamos permitir o pecado nos governar, meus irmãos, seja ele qual for. A Bíblia diz que até quando a gente sabe que tem que fazer o bem, a gente não faz, a gente está cometendo pecado da omissão. É pecado também. E agora nós não somos governados mais pelo pecado. Nós temos agora uma nova vida em Cristo. E ele traz aqui, ele trata algo muito importante. Por quê? Porque quando o pecado não é confessado, ele nos leva à morte. Tem pessoas que ainda tiveram oportunidade no leito da morte de confessar um pecado. Mas tem outros que nem tiveram. Não fica iludido, irmão, pensando que a nossa vida é igual de novela. Que o camarada, antes de morrer, manda chamar a família e vai confessando e consertando. Tem coisa que não tem tempo para isso. Nós estamos vivendo uns dias frios, o tempo mais que infarta. A gente vendo pessoas jovens infartando. Eu estava conversando com o André Felipe, que pregou ontem aqui da nossa igreja lá do Guanabara, e conversando com ele sobre uma jovem da nossa igreja de lá, apenas 17 anos. Aquela menina sentou no sofá, o irmãozinho veio para brincar e viu que ela estava muito parada, chamou a mãe, dizendo: está estranha. Ela tinha morrido, dado um infarto. Aparentemente não tinha nada, estava tudo beleza. Uma jovem de 17 anos, estava lá o irmão Carlos. Deixei meu abraço para ele, a minha dor de ver ele sofrendo a perda daquela filha. Irmãos, a eternidade está mais perto da gente do que a gente pensa. Não tem ninguém aqui que pode garantir que amanhã a gente está vivo. Que daqui a pouco a gente ainda permanece nesta terra para consertar alguma coisa. Mas o tempo se chama hoje. Hoje é tempo de você dizer: não, eu não quero receber esse salário na minha vida, porque o maior preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Aleluia! É noite de arrependermos, de dizer: Senhor, eu não quero isso. Isso não pertence a um cristão. Isso não pertence a um salvo, e eu rejeito tudo aquilo que não pertence aos salvos em Cristo. Aleluia! E quando nós vemos o texto aqui, ele mostrando, trazendo algo, porque agora nós não vivemos mais, irmãos, na dependência do pecado. Ou tem alguém aqui nesta noite que ainda quer ser escravo? Aleluia! Que tipo de morte é o salário do pecado, pastor? A morte espiritual, a perda da comunhão com Deus. Eu ouvi um pregador dizendo que a pior coisa que haverá no inferno não é o bicho, não é o fogo, é a ausência de Deus. É a ausência. Irmão, você vê um culto, pastor Tormin, que a igreja está fria, que você não percebe a presença de Deus. Irmão, que coisa terrível. Que coisa triste, a gente vai embora dizendo: meu Deus, que culto pesado. Senhor, parece que ninguém estava presente ali, estava parecendo que estava numa missa de corpo presente, mas a alma não estava ali mais. É muito triste, irmãos. Você imagina que a gente sente num culto aonde não está aquela presença. Agora imagina a gente partir sem a presença. É tão maravilhoso ver a história de Lázaro, quando a Bíblia diz que ele morre e os anjos do Senhor o levam até o seio do pai Abraão. Sofreu tanto, ali está mostrando alguém que sofreu tanto, mas preferiu estar debaixo do governo de Deus. Irmãos, às vezes para ser crente tem renúncia mesmo. Para servir a Deus a gente precisa muitas vezes bater o pé e dizer não.
bater na nossa própria alma e dizer: eu não aceito minha alma, o teu prazer está em Deus e não nas coisas desta vida. Aleluia! Mas ele disse algo, que quem confessa e deixa, alcança o quê? Os irmãos sabem muito sobre isso. Irmãos, não adianta a gente ficar apenas dizendo: eu vou melhorar, eu vou abandonar isso, eu vou deixar isso, e não termos atitude para isso. Tem tanta gente que faz 50 anos que está tentando melhorar e deixar algo, e até hoje não deu conta, continua escravizado. Mas quando nós confessamos e dizemos para o Senhor: Senhor, o meu pecado é esse, eu quero ser liberto desse pecado, Pai. Quem sabe seja até uma inveja. Você não pode ver o outro prosperar que você tem inveja. Você não pode ver o outro conseguir alguma coisa que está cheio de inveja. Mas nesta noite, seja qual for o mal que está te assolando, que está nos assolando, irmãos, quando nós confessamos, eu me lembro de uma pregação que o pastor dizia: dê nome para o seu pecado. Porque a partir do momento que você dá nome para ele, você sente o quanto ele fere os princípios de Deus e está acabando com a tua alma. Quando a gente olha para dentro da gente e começa a analisar como numa ceia dessa, e começamos a dar nome para o pecado, e começamos a dizer: Deus, eu não quero ser escravo disso, Pai. Eu te sirvo, Senhor. Eu não levantei a minha mão, eu não abracei esta fé salvífica para viver debaixo dessa escravidão, desse jugo do pecado na minha vida. Mas eu quero, Senhor, participar das bênçãos, do presente que o Senhor nos deu, que é o dom gratuito, que é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, reconhecer que nós precisamos ser lavados. O problema pior do ser humano, irmão, é quando ele não reconhece os seus erros. Ele sabe do erro da vida de todo mundo e fala da vida de todo mundo, mas ele não reconhece o seu erro. Ele acha que ele está bom demais da conta, como diz o goiano. Demais da conta. Esse é o problema. Quando eu acho que eu estou muito santo, quando eu acho que eu sou muito santo. Tem gente que ele acha tão santo, irmão, mas lá nos bastidores da alma está fazendo coisa pior do que alguém que está fazendo às claras. Às vezes nós julgamos o pecado de alguém e o nosso é muito pior. Estamos com atitudes e coisas guardadas na alma que precisam de ser limpas, lavados. E hoje o sangue do Calvário ainda jorra sobre a sua igreja, para nos lavar, para nos limpar, porque se Ele nos libertar, a gente vai ficar livre disso. Deus nos chamou para uma nova vida, irmãos. Deus nos chamou para sermos livres. A gente olha e diz assim: eu já fui assim, mas Jesus já me libertou. Glória a Deus! Eu antes agia assim, mas agora eu sou uma nova criatura. Jesus me libertou. Glória a Deus. A gente não fala isso para humilhar alguém que continua fazendo, não. A gente fala isso para glorificar o nome do Senhor e ver que agora somos uma nova criatura, que recebemos o dom gratuito de Deus, o coração arrependido, o coração que se rende. Deus não despreza, irmão. Deus despreza coração orgulhoso, coração vaidoso, que acha que é tudo, mas aquele que se rende. A Bíblia diz de 2 homens, e eu fecho essa palavra, que subiram ao templo para orarem. Vocês conhecem muito bem, nem vou pôr no telão. Vamos juntos lembrar desse homem. Um subiu, todo bonitão, cabeça erguida, nariz empinado. Alguém lembra qual foi a oração dele? Irmão, olha a oração daquele homem. Ele disse: Senhor, eu não sou como esse. Irmão, que oração, hein? E aquele homem ainda vive no nosso meio. Infelizmente ainda tem daqueles homens no nosso meio, que se acham: eu não sou como esse. Eu sou assim, eu sou dessa maneira. Mas o outro, com a sua cabeça baixa, envergonhado do Senhor, diz
dizer: ô pecador que eu sou, Senhor, estou aqui na tua presença. Quem sabe ele dizia: me liberta, me transforma, as lágrimas descendo. E ele olhando para a sua alma, conversando com a sua própria alma e com o seu Deus. Aquele homem sai dali justificado. Irmão, quem se humilha diante do Senhor, quem quer viver uma nova vida em Cristo, se rende, se humilha. Ramande cantas tu de covas neves. Sai daqui dizendo: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a ser transformado pelo teu poder. Eu te convido a ficar em pé. E sabe qual é a melhor coisa? É ser liberto, irmão. Mas eu quero dizer para você: seja liberto para viver uma nova vida. Que coisa terrível, meus amigos, meus irmãos pastores. É um passarinho que é criado numa gaiola. Quando você solta ele, ele não vai viver, porque ele não sabe comer mais. Atrofiou as asas. Não dá conta de fazer aquele voo. Pode até encontrar com seus amigos. É por isso que eles levam para o zoológico tentando reabilitá-lo. Que coisa terrível, irmão. É alguém que Deus já soltou ele da gaiola, mas ele não sabe alimentar das coisas espirituais. Ele não tem voos, forças para voar mais alto e ver a glória de Deus sendo derramada sobre a vida dele. Mas nesta noite, a cruz ainda é o suficiente para transformar a minha e a sua vida. O sangue ainda purifica qualquer pecado. Glória a Deus por isso. E Jesus ainda está pronto como advogado para nos perdoar diante do Pai. Glória a Deus. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos nos libertar de tudo isso, porque em Cristo há nova vida, e ela só começa quando nós nos rendemos ao Calvário. Aleluia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga comigo: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, eu pus uma pergunta: Santo Deus, responda para você e para o Senhor. Diante desta mensagem do capítulo 6 de Romanos, realmente surge uma pergunta inevitável: quem é o seu Senhor? O pecado ou Cristo Jesus? Vamos orar para participarmos da ceia? Feche os seus olhos nesta noite. Se renda ao Senhor. Hoje é noite de arrependimento. Aqui não tem ninguém perfeito, irmão. Todos nós temos os nossos pecados, os nossos defeitos. Mas nesta noite há um sangue precioso sobre este lugar.